Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, queridos. Que a paz, que a graça e que a bondade estejam sobre a vida de você, amém? Glória a Deus. Hoje, mais uma oportunidade de a gente conhecer, aprender juntos, né? Mais e mais da palavra de Cristo, amém? Mas antes da gente adentrar do nosso bate-papo, eu convido você rapidamente a fechar os teus olhos, para a gente começar a criar uma atmosfera, né? Para a gente adentrar profundamente nessa atmosfera de Cristo, amém? Fecha os teus olhos então, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Deus tremendo, Deus poderoso, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade, por mais um dia de vida, por mais uma vez estar aqui, Senhor, tanto presencialmente, mas também de forma online, estar conectado mais uma vez com a Tua palavra, aprendendo mais e mais de Ti. Te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, o tema da mensagem de hoje é uma aliança permanente. Uma aliança permanente. E como há significado nessa palavra aliança, não é mesmo? Nós temos aliança muito linda, inclusive, com o nosso esposo, com a nossa esposa, né? A gente firma uma aliança, né? Quão importante numa aliança, não é mesmo? Tão lindo quando chega o dia do casamento, né? O noivo preparado, a noiva toda emperequetada, né? Aquelas gostam mais de maquiagem, mais de decoração, outras nem tanto, né? E o noivo lá esperando, né? A noiva chegar. E chega o momento em que o pastor, né, faz aqueles votos de considerações e pede então para que faça a troca de alianças, né? Que momento bacana, que momento lindo, né? O noivo e a noiva trocam ali as suas alianças. Eu, particularmente, tenho uma experiência diferente na troca de aliança no meu casamento, né? Para quem estava no dia do meu casamento, né? Foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Mas aqui o noivo muito nervoso, na hora de colocar a aliança, porque assim, irmão, a aliança ela tem um tamanho certo, para o dedo certo, né? E na mão, às vezes, troca de numeração, né? À esquerda tem um número, na direita tem outro. E o noivo aqui, muito apressado e muito nervoso, com o dia do casamento, pegou a mão direita da mulher e colocou a aliança. Tudo bem, colocou a aliança. Depois da cerimônia, quando tudo deu certo, né? Eu olho para a mão da minha esposa e está virado num pão, a mão da minha esposa, inchada. Resumindo, nós paramos no corpo de bombeiros para arrebentar a aliança. Tivemos que tirar a aliança à força, porque, né, o noivo aqui estava muito nervoso. Querido, mas só para descontrair com você, né, a importância que tem uma aliança, né? Mas a aliança, muitas vezes, ela vai além de um acessório. Nós temos aliança com o nosso amigo, nós temos aliança com o nosso filho, né? Nós temos alianças com várias pessoas, de repente, do nosso dia a dia, que muitas vezes não precisam de uma aliança, de um acessório, né? Aí você pergunta, Guilherme, mas então, como que é, né, o significado de uma aliança sem ter esse acessório? Como que a gente firma algo com uma pessoa sem ter um acessório? Nós firmamos através de um afeto, através do carinho com uma outra pessoa, através de uma união, certo? Essa ligação, que é uma palavra muito forte, muito impactante, ela é o significado de uma aliança sem necessariamente ser um acessório. Você, muitas vezes, não precisa colocar uma aliança na mão do seu amigo, do seu conhecido, ou a pessoa que você tem um afeto, um carinho, para afirmar uma amizade, para afirmar um carinho, certo? E isso, muitas vezes, acontece no nosso dia a dia. Várias alianças que a gente tem.
várias alianças com diferentes pessoas. Mas, você me pergunta, Guilherme, eu sou sozinho no mundo, eu não tenho mais ninguém para fazer troca de aliança, ninguém tem aliança comigo. Eu não tenho amigo, eu não tenho filho, não tenho esposo, não tem ninguém que tenha aliança comigo. Eu sou sozinho nesse mundo. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Há muitos e muitos anos atrás, teve alguém que fez uma aliança contigo. Há muitos anos atrás, teve alguém que se entregou por você. Há muito tempo atrás, teve alguém que se rendeu por você. Há muito tempo atrás, teve alguém que deixou o trono de glória e desceu presencialmente por você. Só que ele não fez uma aliança através de um acessório. Ele firmou esse tratado com sangue. Esse foi o diferencial desse tratado. Esse tratado não foi meramente feito por mãos humanas, mas sim foi um tratado de sangue, foi um tratado diferente. Em Mateus, o capítulo 26, o versículo 28, diz assim: porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Esse é o elo que ele fez com a minha vida e com a tua vida, o sangue. Ele tirou todo o poder, toda a injustiça do mundo. Como a gente cantou há instantes atrás, ele tirou todo o mal desse mundo e transformou em bem. Por meio do quê? Do sangue derramado. E quando eu me deparei com toda essa trajetória que Cristo fez aqui na terra, presencialmente, em carne e osso, na qual resultou a morte de cruz, eu encontrei 3 versículos que são de livros diferentes, mas eles são tão interligados que parece que faz parte do mesmo contexto, da mesma linha de raciocínio. Eu quero ler esses 3 versículos com vocês, um atrás do outro, para você entender. Para você entender esse novo tratado. Para você entender essa aliança que Cristo fez com o povo. Primeiro nós vamos ler lá em João, o capítulo 19, o versículo 28 ao 30. João 19, versículos 28 ao 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram, uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Hebreus 9:15. É uma sequência, querido. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. E para finalizar, 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito
vivifica. Essa nova aliança, esse novo tratado que Cristo fez com nós humanos, não foi baseada mais na letra. Não foi baseada mais em um monte de regras que você precisa seguir. Sabe aqueles papiro? Quem lembra de papiro? Aqueles papiro que antigamente os egípcios, né, usavam. Aqueles papiro que quando você abre, cai assim um monte de papel. Pense aquilo ali em 613 mandamentos que você teria que cumprir todos os dias, sem falhar um. É o que a palavra fala, que era a letra. Em outras traduções vai dizer a lei. Mas Cristo ele veio e quebrou esse paradigma. Cristo ele veio e fez um novo tratado. Eu imagino que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo lá no céu disseram, vamos colocar um ponto final nisso. Vamos colocar um basta nisso porque o povo está se corrompendo. O povo está fazendo pelo seu próprio esforço. O povo ainda não está entendendo. Filho, você vai? Sim, pai, eu vou. Filho, eu preciso que você vá. Sim, pai, eu vou. Cristo ele desceu de forma voluntária, diz a palavra, para quebrar esse paradigma. Para quebrar aquilo que te prendia. Para quebrar as algemas que te prendiam. Cristo ele veio de forma leve e vivificou de forma leve. Essa nova aliança que ele fez com a gente não é um conjunto de regras, de letras, mas sim viver o poder em natura. Sabe? Quando a gente vai no nutricionista para pedir alguma recomendação, uma orientação, ela vai dizer o seguinte: vocês podem beber suco de laranja natural, pode beber, mas o bom mesmo é em comer em natura. Por quê? Porque o fruto tem todos os nutrientes que a gente precisa. E quando a gente espreme, a gente está fazendo o quê? Perdendo nutrientes. Você precisa experimentar o poder de Deus em natura, na sua plenitude. Você não precisa mais fazer um mix, transformar a palavra, porque ela já é transformada. Ela já foi transformada por Cristo. O que devemos fazer hoje é confiar nessa nova aliança, se entregar nessa nova aliança. Ou melhor, uma aliança feita de sangue. Feita com sangue derramado de Cristo. Hoje nós somos filhos de uma herança extraordinária. Essa é a consequência do ato perfeito. A aliança de Cristo, ela não se baseou somente na morte de cruz, porque muita gente chega até o ponto da morte de cruz. Muita gente se delimita na cruz. Muitas pessoas pensam que Cristo ainda está pregado na cruz. Muitas pessoas ainda pensam que Cristo está limitado e que a aliança aconteceu até a morte. Mas Lucas 24, ele relata que no primeiro dia, logo no primeiro dia, bem cedo, as mulheres pegaram as ervas aromáticas, se reuniram e foram até o sepulcro. Chegando lá, avistaram que o sepulcro estava com a pedra removida. Elas ficaram perplexas. Elas adentraram então até o sepulcro e perceberam que o corpo de Jesus já não estava mais ali. De repente, relata Lucas, que elas avistaram 2 homens. Esses homens, as suas vestes brilhavam mais que a luz do sol.
E elas, amedrontadas, abaixaram o rosto para o chão. E os homens disseram: por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E hoje eu digo para vocês: por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais preso numa cruz. Ele ressuscitou. E com o ressuscitou, querido, quer dizer que ele ainda continua trabalhando. Ele está ainda trabalhando. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está em você, Jaque. Ele está em você, Isolene, Edson, Sandra. Ele está em todos vocês que estão aqui. Ele está em você que está em casa. Ele não está mais preso numa cruz. Ele não está limitado. Ele está dentro de você. As pessoas ficam presas, amarradas, pensando que a morte de cruz foi pura ilustração. E eu quero dizer para você nesta noite que foi algo extraordinário que Cristo fez pela tua vida, ainda mais de maneira voluntária. Quem daqui daria sua vida voluntária para o mundo? Alguém se prontifica? Alguém se prontifica a fazer o que Cristo fez? Eu acho que não. Cristo, ele desceu de bom grado para fazer uma nova aliança comigo e com você. E com essa trajetória de aliança, com essa trajetória de algo novo, de vinho novo, e com a trajetória de Cristo presencial na terra, ele teve várias alianças. Várias alianças. E uma das alianças relatadas que Cristo, ele teve aqui nessa terra, era com Pedro, Tiago e João. Ele tinha alianças com várias pessoas, querido. Com várias pessoas. Mas a palavra, ela relata em alguns momentos que esses três tiveram uma proximidade maior do que os outros. A palavra relata em várias passagens, por exemplo, o momento da transfiguração, aonde Jesus sobe aquele alto monte. Quem ele leva junto? Pedro, Tiago e João. Na cura da filha de Jairo, por exemplo, ele não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Mas tem uma pessoa que Jesus, ele tinha uma intimidade. E essa pessoa, ela tinha uma intimidade com ela. Que era João. João é descrito na palavra como o discípulo do amor. Isso todo mundo acredita que já sabe. Mas por que João era conhecido como o discípulo do amor? Porque ele entendeu a verdade. Porque ele entendeu o verdadeiro amor. E quem era o amor? Cristo. A palavra relata em João, o capítulo 13, o versículo 23 ao 24, diz o seguinte, anote aí, João capítulo 13, o versículo 23 e o 24. Diz o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Estava com Jesus, no lado de Jesus, diz algumas traduções. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. Para quem não sabe, esse é o momento no que Jesus fala que entre os discípulos havia um traidor. É nesse contexto, tá?
nessa trajetória, Cristo, ele está no centro e João está ao lado dele. Mas no versículo 24, volta para mim. Então Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele estava falando. Próximo. Bota o 25 para mim. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Quero que você pegue só a última parte. A primeira parte que diz assim: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus. Se você inclina a sua cabeça no ombro de outra pessoa, é porque você tem uma intimidade com essa pessoa. Nenhum dos discípulos teve a experiência que João teve de inclinar a cabeça no peito de Jesus. Isso mostra, querido, uma aliança incrível. Não quero dizer aqui que Jesus não amava os demais. Não me entenda dessa forma. Cristo amava todos. Mas tem um porém nessa história. Nós temos 3 tipos de pessoas. Aquelas que não creem em Jesus. Aquelas que só creem quando convém. E aquelas que vivem uma intimidade com Ele. Jesus estava de livre acesso para todos, querido. Tu acha que Jesus ia se importar se viesse outros inclinar a cabeça no ombro dele, no peito dele? Jamais. Mas João escolheu ter uma intimidade com Cristo. João escolheu ter um relacionamento mais próximo com Cristo. Porque de Cristo fluía a verdade. De Cristo fluía o bem. E a pergunta que eu quero fazer para ti: como está a tua intimidade com Cristo? Como está o teu relacionamento? Como está a tua aliança com Cristo? Já que nós estamos falando de uma aliança permanente. Já que nós estamos falando de uma aliança que não é abalável, que não se abala. Como está esse relacionamento com Cristo? Eu não estou dizendo aqui, querido, daquele relacionamento para você ficar horas e horas orando, horas e horas jejuando. Não, não, não. Não é isso. A pergunta que eu quero que você reflita é como está a sua intimidade com Ele. Como está o seu descanso? Eu não sei se você entendeu a grandiosidade nesse versículo que a gente leu por último, que diz que João estava inclinado. Eu não vejo aqui só o amor que João tinha com Cristo. Eu vejo a confiança que João tinha. A ponto de inclinar o ombro e descansar. Essa é a intimidade que eu estou falando. Será que no meio do vucu-vucu da vida diária, da sua vida diária, você tem descansado, inclinado a sua cabeça nos ombros de Cristo e descansado? Ou você tem se inclinado para o medo? Ou você tem se inclinado para a derrota? Ou você tem sido inclinado a sua cabeça para a depressão, para a ansiedade, para um laudo médico, para um problema financeiro? Porque João decidiu descansar. Foi uma decisão dele, querido. Foi uma escolha dele descansar. Foi uma escolha dele colocar a cabeça dele no ombro de Jesus e descansar. Ninguém faz a sua cabeça e a sua decisão. Tem a influência do inimigo ali? Tem.
Tem a outra voz do Espírito Santo te orientando? Tem, mas a decisão final é sua. A decisão final é sua. Você quem escolhe. E ninguém tem o poder de fazer por você. Porque uma coisa que está livre ainda é o livre-arbítrio. Uma coisa que ninguém pode fazer por você é a escolha. E com Cristo, ou você tem aliança, ou você não tem. E o seu descanso, como é que está? Você tem confiado e descansado e continuado a vida? Ou você ainda está lembrando Jesus toda hora de uma petição? Coisa que ele já fez. Muitas pessoas ainda querem lembrar das coisas que Cristo já fez. Eu preciso de um bom trabalho, Senhor, eu não aguento mais o meu. Eu preciso de um bom trabalho. E fica lá martelando nos ouvidos de Cristo. Senhor, eu preciso de uma cura, Senhor, uma cura toda hora, Senhor, uma cura, Senhor, uma cura. Eu preciso de uma cura, Senhor. Mas Ele já fez. Lembre-se da herança que já é sua. Lembre-se que hoje a sua posição é de filho. Os meus filhos, quando estão com fome, eles não perguntam: pai, eu posso abrir a geladeira e pegar a geleia e a nata e passar no pão? Ai, pai, eu posso ir na geladeira pegar tal coisa? Ah, pai, eu posso ir no armário pegar a bolacha? Não. Por quê? São meus filhos. Eles têm a liberdade de se alimentar. E você, na posição de filho, você tem a liberdade de se sentar na mesa. E de compartilhar dessa nova aliança. De compartilhar esse novo tratado, querido. Não seja que nem Tomé. Eu preciso primeiro ver, para depois eu crer. Outrora, enchíamos o ouvido de Cristo com as coisas que Ele já fez. Por quê? Porque precisamos primeiro ver para depois crer. Isso é o que as regras dizem. Isso é que a lei faz. Com a graça você já agradece, porque aquilo ali já é seu. Você já agradece, porque você já é filho. Você tem posição de filho e você confia que as coisas já aconteceram. Aquelas mulheres que viram a tumba vazia, elas acreditavam que Jesus estava vivo. Elas chegaram com o coração cheio de alegria para os outros discípulos, dizendo: escuta, Ele está vivo, Ele está vivo. O que Tomé disse? Não pode. Meu Deus, ele estava morto da Silva lá, naquela cruz. Não pode. Pois até que chegou Jesus, que mostrou lá o furo da mão, para Tomé acreditar. Querido, toda essa introdução é preciso que você entenda que você não precisa carregar mais nada, que você não precisa fazer mais nada. O peso já foi levado. Hoje você precisa viver. Viver de maneira plena. Não fique só nas palavras, como o povo relatado em Mateus 15, o versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Deixa esse versículo na tela para mim. Este povo me honra com os lábios. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. As palavras. As palavras não firmam uma aliança. As palavras não firmam uma aliança. As palavras não promovem uma ligação. As palavras, elas não promovem uma união. Mas as atitudes, sim. As atitudes promovem uma aliança. Eu sou casado com a Cris há 10 anos e firmamos uma aliança. Certo? Se eu falar só da boca para fora que eu a respeito, que eu a amo, até que a morte os separe, é uma coisa. Mas será que no meu dia a dia, eu tenho sido aquele esposo fiel, ou aquela esposa fiel, ou o noivo fiel, ou o namorado fiel? Que seja, querido. Uma palavra, ela não mede uma aliança. Uma palavra, ela não mede uma ligação, uma conexão. Eu não preciso chegar por aí e dizer, escuta, eu sou casado com a Cris, escuta, eu sou casado com a Cris, escuta, eu sou casado com a Cris. Nas minhas atitudes demonstro que eu sou casado com a Cris. E o seu casamento com Cristo, querido? Será que as pessoas veem a tua aliança com Ele? É forte? Depois você bebe uma água de atrás, para descer. É forte, querido, porque precisamos ser, e não só falar da boca para fora. Porque é o seu dia a dia que vai mostrar a sua aliança com Cristo. Porque Ele fez a aliança primeiro. A parte dura, a parte da dor, Ele já fez. Como está o seu dia a dia com Ele? As pessoas precisam ser respingadas por essa aliança. As pessoas precisam ser respingadas por essa aliança. As pessoas precisam te ver e sentir vontade de ter essa aliança. Ele ainda está entre nós, fazendo maravilhas, fazendo coisas extraordinárias. Mas não é porque Ele não está aqui em carne e osso que Ele ainda não faz, Ele faz. Ele ainda acalma tempestades, Ele ainda te faz andar sobre as águas. Ele ainda paralisa o leão para não te comer. Sim. Só que tudo isso Ele faz. Mas basta que eu e você acreditamos. Basta eu e você acreditarmos que isso é possível. Em quem você tem depositado a sua confiança? Será que a sua confiança tem sido nas coisas do dia a dia, nas coisas seculares? Ou será que você tem se inclinado a sua cabeça no ombro de Jesus e tem descansado? Quero que você leve essa palavra para o seu dia a dia, querido. A aliança permanente. Não tem como desfazê-la. Ele veio, Ele desceu, Ele concretizou. E não há poder no mundo que desfaça essa aliança. O homem e uma mulher, elas desfazem as suas alianças, porque é humano.
e Ele não é homem para que minta. Se Ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Se Ele disse que vai, é porque vai. É que um dos grandes problemas é que o ser humano não sabe esperar. Não sabe ter a espera. Que é tudo muito para a última, para a hora. Preciso para agora. Senhor, eu preciso para agora. Para agora, para agora. Se é para agora, Ele vai agir. Mas basta você, novamente o quê? Acreditar e confiar. Amém, querido? Esse é o meu desejo. Que você tenha essa aliança. Se porventura, você que está aqui ou você que está nos assistindo em casa, desconhece essa aliança e que teve um breve conhecimento nessa noite, eu digo para você, vale a pena cada segundo vivido nessa nova aliança. Vale a pena, querido.